Vamos então aos exercícios da frente 3, módulo 8, estudo da função cosseno. Completar o quadro e a figura a seguir. Então, eu vou completar esse quadro e aquela figura e, posteriormente, vou fazer o gráfico, tá? Então, vamos lá. Vimos já a tabelinha no resuminho, agora eu consigo fazer tranquilamente, tá? Veja bem, ó, no meu ciclo trigonométrico, eu sei que a função cosseno, o eixo responsável por ela é o eixo x, tá? Então, é aí que eu vou preencher. Cosseno de zero, zero tá aqui, ele vai valer 1. Então, cosseno de zero é 1. Vou fazer os pontos do ciclo trigonométrico primeiro. Cosseno de 90 ou π sobre 2. Cosseno de 90 ou π sobre 2. Não caiu no eixo x, no eixo rosa. Portanto, ele vai valer 0. Tá? Cosseno de 180. Ele está aqui, à esquerda do zero. Ele vai valer menos 1. Cosseno de 270, eixo y, não caiu no eixo rosa, que é o eixo x, ele vai valer 0, tá? Cosseno de 360 coincide com o início do ciclo, ele vai valer 1. Falta determinar o cosseno dos arcos notáveis. Quais são? 30, 45 e 60. Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá? Cosseno de 30, eu sei que será o quê? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que o mesmo valor, o seu côngruo, que é 130. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E por último, cosseno de 60, que é meio, pela tabelinha dos arcos notáveis, tá? Segundo, esboçar o gráfico da função y igual a cosseno x, no intervalo de menos 2π a π, tá? Completar o quadro com o período e a imagem da função cosseno, como fizemos no resumo. Então, vamos lá. Pela tabelinha, eu sei que cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π é menos 1. E cosseno de 3π sobre 2 é 0. E cosseno de 2π é 1. Então, da mesma forma que eu fiz lá, ó, eu tenho aqui o gráfico da minha função cosseno. Porém, ele pede até o intervalo de menos 2π. Então, eu sei que ela vai ter a mesma característica aqui, ó. Basta trabalhar com o meu sentido horário, que seria o sentido negativo. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de menos π sobre 2, que seria aqui o negativo, vai ser 0. Seguindo, cosseno de 180, de menos π, tá? Seria quanto? O menos 1. Cosseno de menos 3π sobre 2, que está lá em cima, seria 0. E cosseno de menos 2π seria 1. Então, vocês percebem, ó, que a mesma característica ele vai impor para cá, tá? O período dela, essa é a minha função cosseno, é o que? Como vimos lá, 2π. E a imagem, essa imagem, ela tá como inequação. Y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. É um intervalo. Lembra que eu comentei com vocês no exercício anterior? A imagem é tudo o que eu usei do eixo y. Não passei acima do 1 e nem abaixo do menos 1. Tudo bem? Seguindo o meu exercício, vamos ver o que fala o meu exercício, tá? Então, ele diz assim, ó, um probleminha também do Enem, tá?
Um satélite de comunicações T minutos, tá? Após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Então, o que é o apogeu? Vocês acho que sabem, por conta da geografia, que o apogeu é a posição em que o satélite se encontra mais afastado da Terra. E o perigeu é a posição que o satélite se encontra menos afastado da Terra. Então, eu posso dizer assim, ó, vou pôr aqui em cima, ó, o apogeu, tá? E o perigeu. O apogeu, no caso, seria o valor máximo, tá? E o perigeu seria o valor mínimo. Mas quais são os valores de máximo e mínimo do meu cosseno? O cosseno, ele sempre acontece, ele é maior que menos 1 e menor que 1. Então, seria o máximo 1 e o mínimo menos 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para o cosseno valor menos 1 e para o cosseno valor 1. Mas qual cosseno? Esse valor que eu tenho aqui, ó, eu não preciso achar. Então, o que eu vou pôr, ó? A primeira parte do meu exercício. Eu vou colocar aqui, acho que é melhor, ó. Primeira parte. O máximo, tá? O que é o máximo? Quando o seu cosseno é igual a 1. Então, eu vou pôr o R, que eu vou determinar, né? O R para o cosseno valendo 1. Então, vai pôr, ó, R seguindo a minha função. 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes o cosseno com o valor máximo, eu vou pôr como 1, tá? Então, vai ficar 5.865 sobre 1 mais 0,15, tá? Então, ficou lá 5.865 sobre 1,15. Que se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 5.100. Então, se R é quilômetros, então ele estará a uma distância de, esse satélite estará a uma distância de 5.100 quilômetros, tá? Como item 2, eu vou achar o mínimo. O mínimo, o cosseno será igual a menos 1. Então, eu sei que 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes o menos 1, que o cosseno aqui está valendo menos 1. Então, ele ficou 5.865 sobre 1, 0,15 vezes menos 1, menos 0,15. Então, ficou 5.865, 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Se eu fizer essa divisão, vai dar 6.800 quilômetros. Então, no caso, quando o cosseno é o mínimo, será o apogeu, 6.800, valor maior. E quando o cosseno é máximo, será o perigeu, o mínimo. O que o exercício quer? Tá? Para isso, ele precisa calcular a soma
dos valores de R, tá? No apogeu e no perigeu, tá? Representada por S. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, qual seria a soma? 5.100 mais 6.800. 5.100 é 6.900, desculpa, ó. 6.900, tá? Que eu vou descobrir 12.000. Então, a soma dessas distâncias será 12.000 quilômetros, tá?